Queridos irmãos, queridas irmãs, grande parte do peso que nós carregamos na nossa vida, peso esse que em alguns momentos pode se fazer verdadeiramente insuportável. Parece literalmente que carregamos o mundo nas nossas costas. Tantas preocupações, tantas dores, sofrimentos, frustrações, tantas responsabilidades que não conseguimos administrar de forma adequada. E pode acontecer, inclusive, que esse peso que experimentamos, que foi depositado nas nossas costas, seja tão opressor que chega uma hora em que eu não aguento e desabo, como que caio sem conseguir mais me levantar. É evidente que as palavras do Evangelho de hoje são palavras que nos enchem de esperança. Quando Jesus afirma, fala conosco, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Porém, queridos irmãos, queridas irmãs, para que possamos experimentar plenamente esse descanso que o Senhor quer oferecer para mim e para você, é preciso que nós saibamos reconhecer qual é a origem de muitos dos fardos, ou seja, dos pesos que nós carregamos na nossa vida. E essa origem, queridos irmãos, queridas irmãs, está muitas vezes no fato de que nós não sabemos buscar a felicidade da forma correta. E justamente porque buscamos a felicidade em coisas que em si mesmo não são garantia absoluta de felicidade, acabamos, e essa é a triste realidade, criando fardos para que tenhamos que carregar. Explico-me melhor. Como podemos ser felizes? É a pergunta de ouro. Quem não quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz. E é óbvio que se eu faço aqui essa pergunta, nós instintivamente, até porque somos homens e mulheres de fé, vamos dizer, a nossa felicidade está em Deus. Sim, nós entendemos isso intelectualmente. Entendemos a ideia de que Deus é a fonte da felicidade. Mas, e aqui eu me incluo também, na prática, muitas vezes, não procuramos a felicidade que Deus nos dá. E não o fazemos porque queremos uma felicidade imediata, instantânea, palpável. E quais são as atrações, os atrativos que fazem muitas vezes a gente buscar a felicidade aonde ela não está, ao menos não de forma plena? Em primeiro lugar, na realização dos nossos desejos. Se a gente para pensar, e vamos ser honestos, quem de nós não gostaria de poder realizar todos os desejos e não entende que isso não seria um caminho de felicidade? Poder fazer o que eu quero. Não ter nenhum tipo de limite. Limite não digo do ponto de vista moral, né, de que é certo e errado. Não, isso é óbvio. Digo fazer os meus desejos bons, as coisas nobres, não os desejos vulgares, mas as coisas boas. E poder fazê-las sem limites, ou seja, porque eu tenho tempo suficiente, porque eu não tenho uma obrigação que me impede de realizar o meu desejo, enfim. Por outro lado, e nós também pensamos nisso, por mais que às vezes queiramos, né, fingir que não é assim, mas nós também achamos e temos uma inclinação a isso, a pensar que a felicidade está em possuir coisas, em adquirir. Quem de nós, e aqui novamente eu me coloco
no meio, né, de todos, quem de nós, às vezes, no momento de tristeza, no momento um pouco de contradição, não sentiu a tentação de compensar o vazio comprando algo, ganhando algo, adquirindo algo? E por fim, quem de nós nunca pensou, né, em encontrar a realização no poder? Entendo tudo e todos submetidos a mim. Que todos cumprissem as minhas ordens, e ordens, vamos supor que fossem boas, mas enfim, né, que tudo funcionasse como eu acho que deveria funcionar. E essas três coisas, se a gente para pensar, em si mesmas não são ruins. Poder realizar os desejos nobres, os desejos que não são vulgares, não é uma coisa ruim. Poder comprar coisas, né, poder ter posses, em si mesmo não é ruim. E o poder fazer com que as coisas sejam como eu gostaria, ou seja, que o meu poder fosse um poder eficaz em organizar e fazer com que tudo funcionasse, também não é ruim. O problema é que essas três coisas, em si mesmas, não podem preencher o meu coração. E a prova disso é muito fácil de perceber. Porque, por exemplo, o fazer tudo aquilo que eu quero. Quando eu começo a fazer tudo aquilo que eu quero, qual é o resultado? Eu fico entediado. Não é verdade? Mais ainda, às vezes, isso é absurdo, mas é a realidade. Quanto mais tempo livre eu tenho, às vezes, menos eu faço aquilo que eu quero. E acabo perdendo tempo com outras coisas. Pode parecer uma incongruência, mas essa é a nossa realidade humana. Depois, o ter posses, o comprar coisas, o adquirir novas propriedades de qualquer tipo. Às vezes eu digo, se eu tiver um carro, se eu tiver um apartamento, se eu tiver isso, se eu tiver aquilo. E quando eu obtenho aquilo que eu almejava, logo aquilo perde o seu atrativo, eu já quero outra coisa. Ou seja, nunca estou satisfeito, nenhum objeto desse mundo consegue me satisfazer de forma plena. E depois o poder. Quanto mais poder eu tenho, isso é muito triste, mas é assim, mas eu começo a ficar paranoico. Porque eu começo a me questionar se as pessoas que se aproximam de mim porque realmente gostam de mim ou porque estão atraídas pelo poder que eu tenho. E mais ainda, o poder leva à solidão. Ou seja, buscar a felicidade nessa realidade, em realizar os meus desejos, em possuir coisas, em ter poder, no final das contas o que gera? Tédio, insatisfação e solidão. E de fato, eu não posso encontrar a minha felicidade nisso. Daí que a gente realmente tem que admitir que precisamos de uma conversão interior e também sermos humildes e perceber que muito dos fardos, do peso da nossa vida, está pela frustração que gera buscar a felicidade nessas coisas. Repito, não é que não possamos desejar essas coisas, mas não elas isoladamente, não elas como a causa da felicidade, porque isso só nos gera vazio. Por outro lado, isso aqui eu me lembro, algo que me impactou muito, né, nas vezes em que eu fui à África. Eu tive 3 vezes na África. E uma das vezes que eu estive na África, fiz uma grande viagem, né, pela Zâmbia, atravessei praticamente o país inteiro de carro. E durante o trajeto, né, foram horas e horas de estrada, né, uma planície desolada. E você via grupos de pessoas, né, que viviam em verdadeiras tendinhas, né, feitas de palha, que uma coisa muito pobre. Mas você via essas pessoas andando na rua, cantando, alegres. Aquilo me impactou profundamente, porque eram pessoas desprovidas, né, de poder fazer tudo o que queriam, ao menos naquilo que nós ocidentais achamos, né, que são os verdadeiros desejos bons. Elas não tinham posses, tinham simplesmente o básico, e muito menos tinham grandes poderes. Porém eram felizes, vivendo com aquilo que Deus provia para eles a cada dia. E é essa sabedoria, a verdadeira sabedoria, que nós devemos
aprender. E deixar de lado a sabedoria do nosso mundo consumista, hedonista, prepotente. E aí entendemos como começa o evangelho de hoje. Quando Jesus dizia: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e a revelastes aos pequeninos. E é isso que nós devemos fazer para experimentar esse descanso que Jesus quer me oferecer. Me fazer pequeno, me fazer como criança, deixar que seja Ele, como um bom pai, como uma boa mãe, que me dá o que eu preciso. E aí, por um lado, eu vou experimentar aquilo que dizia a primeira leitura de hoje da profecia de Zacarias no capítulo 9, quando o profeta dizia: exulta, cidade de Sião, rejubila a cidade de Jerusalém. Eis que teu rei vem ao teu encontro. Ele é humilde e vem montado num jumento. Eu experimento Jesus que se aproxima e por isso eu rejubilo de alegria. Por isso o meu coração exulta, porque eu vejo que tem o meu libertador, o meu salvador. E aí eu começo a deixar de lado a vida segundo a carne, que é aquilo que São Paulo falava na segunda leitura de hoje, no capítulo 8 da carta aos Romanos. Irmãos, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí adiante ele vai dizer: portanto, irmãos, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivificará também vós, os vossos corpos mortais, por meio do Espírito que mora em vós. Vivificar significa dar vida, uma nova realidade, um novo modo de viver, libertado desses fardos, desse peso. Jesus vai terminar o evangelho de hoje convidando-nos a aprender dele, que era manso e humilde de coração. E aqui está o caminho para experimentarmos esse descanso, olhar para o exemplo dele. E o que é que ele nos ensina? É interessante. Em relação à tendência a querer fazer sempre a minha vontade, o que é que Jesus nos ensinou no Evangelho? Pensemos no capítulo 22 do Evangelho de São Lucas, na passagem do Horto das Oliveiras, quando Jesus, sabendo que deveria entregar a sua vida na cruz, sentiu um conflito humano na sua humanidade com aquilo que ele deveria sofrer e pediu ao Pai que afastasse dele o cálice. Mas aí, assumindo completamente a sua missão como Salvador na sua humanidade, o que ele disse? Mas que não se faça a minha, mas a vossa vontade. Ensinando-nos assim que a verdadeira felicidade está em cumprir a vontade de Deus, que aliás é o que rezamos no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Depois, Jesus, que era rico, vai dizer São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 9, ele que era rico, se fez pobre, para que nós pudéssemos participar da sua riqueza. E nos ensina isso. Que, aliás, como ele também vai ensinar, devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Fazer-nos pobres, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E depois, em relação ao poder, ao desejo de sermos poderosos, aquilo que São Paulo escreve sobre Jesus na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 6. Embora fosse de divina condição, Cristo Jesus não se apegou ciosamente à sua condição de Deus, mas ao contrário, se rebaixou a si mesmo, assumindo a condição de escravo. Jesus, que era Deus, se rebaixou e assumiu a condição de escravo, servindo-nos por amor. E mostrando que o amor, a entrega, o serviço é o caminho da verdadeira felicidade. É assim, queridos irmãos, queridas irmãs, fazendo-nos pobres em espírito, cumprindo a vontade de Deus e servindo aos demais como Jesus nos ensinou, aí nós vamos encontrar a felicidade. Aí o fardo que carregamos, o peso do mundo que carregamos, não vamos mais ter que fazê-lo sozinho. E aí entendemos também porque Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e tomai sobre vós o meu jugo.
que significa o jugo? O jugo era aquela tábua de madeira que se colocava na cabeça dos bois, sempre 2 bois, para levar algum objeto, algum carro, ou para trabalhar no campo. Mas é interessante, o jugo sempre é levado por 2. E essa é a experiência mais bonita. Por isso que Jesus fala para que levemos o seu jugo, porque é um jugo que nós não levamos sozinhos. Ele está ao nosso lado. Aliás, interessante, a palavra cônjuge, conjugal, vem justamente de jugo, levar junto o jugo. E é isso que Jesus faz conosco. Ele leva conosco o jugo, nos ajuda a caminhar para que sejamos pobres em espírito, para que cumpramos com a vontade de Deus, que a vontade dele se cumpra assim na terra como no céu. E, sobretudo, nos ajuda a ter um coração mais generoso, para que possamos servir os demais e assim possamos encontrar sempre nele, com Jesus, o verdadeiro descanso para as nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.